Boa noite, gente. Estamos com o nosso canal 5080. 5080 não, 5080 era no sistema anterior. 4488, que é a idade São Marcos, da idade que nós tiramos como base para o nosso trabalho. Pessoas que têm maturidade e que já são pai de famílias e têm por obrigação entender o Brasil porque passamos hoje. Tudo que passamos no Brasil é produto de nossa vontade, porque ao votar é que elegemos os que nos dirigem. E se os que nos dirigem são Jair Bolsonaro e Lula, o culpado somos nós, porque teríamos coisas bem melhor se a política fosse uma arte negocial do dia a dia de muitos de nós que nos omitimos com vergonha do que acontece nos bastidores e até nos parlamentos e nos palácios presidenciais, e as manchetes dos jornais estão aí para provar essas verdades verdadeiras. Nós estamos no ano de eleição, há pouco mais de 4 meses para o pleito de 2 de outubro, onde o atual presidente da República quer ser reeleito de qualquer maneira. Ameaça, 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 como se ele tivesse condições intelectuais de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, de ameaçar a Câmara Federal, que embora abrigue muita gente desvirtuada da realidade política, social e econômica e moral do Brasil, ainda é um ambiente de intelectualidade. Foi lá que esse presidente passou 28 anos fazendo nada, ou fazendo coisas não muito republicanas, que não foram ser presidente de comissões, das diversas comissões que existem no Congresso Nacional, nem certamente nenhum projeto de lei de autoria dele, de Jair Messias Bolsonaro, foi transformado em lei. Muitas vezes o que ele fez foi atentar contra o parlamento, atentar contra a ordem da casa, contra a Constituição Federal. E ali se perdoa tudo é perdoado ali. Se perdoa a todo e qualquer um. Quem deveria ter perdoado Daniel Silveira, porque covardemente o senhor presidente da casa, o Arthur Lira, poderia ter olhado na Constituição Federal, se é que ele a conhece, embora seja um deputado que eu acredito que tem 6 mandatos, e parece que esses mandatos dele parecem muito com o do Jair Bolsonaro, né? Porque os crimes de Daniel Silveira foram inafiançáveis. Pouco importa se o Supremo diz que, um ministro só do Supremo disse que o crime era inafiançável, era afiançável, não era afiançável, era inafiançável, teria que ser preso, crime contra a honra de A, de E, de B, de C, não houve ali crime contra a segurança nacional. Eu não estou defendendo Daniel Silveira, o deputado criminoso, eu estou defendendo a lei, a responsabilidade, o devido processo legal, que é moda muitos juízes descumprirem diariamente no Brasil, inclusive o Sérgio Moro. Sérgio Moro é o exemplo da promiscuidade judiciária deste país. Um exemplo patente. E o cara é cínico. Ele ri quando se fala dessas coisas. Como se nada dá nada. É o temperamento de Bolsonaro. Para o Bolsonaro nada deu nada, porque ele foi reintegrado ao exército na condição de reformado, porque ele havia sido expulso. Por quê? Porque tramou 4 perícias, 2 de um lado e 2 de outro, para examinar um só fato, quando no processo brasileiro só existe uma perícia, que é a perícia do juiz, do juízo, do tribunal, só uma. Existe assistente técnico. E o que ele arranjou foram 4 perícias. Isso está demonstrado no processo, que eu tive a curiosidade de lê-lo ponta a ponta, e está em livro publicado, de Luiz Maconikoff Carvalho, é mais ou menos esse o nome do autor. E essa vergonha aí nacional. Então, o mesmo comportamento do Sérgio Moro
é o do Bolsonaro, por isso que eles não deram certo. Então você é culpado disso. Você é o único culpado que tem da existência de Sérgio Moro como ministro da Justiça, de Bolsonaro como presidente da República. Claro que as circunstâncias eram das piores, mas o Bolsonaro já era para estar fora há muito tempo. Pela compra de um Fiat 147, coisa hoje de 70 mil reais, tiraram o presidente Collor. E comparando o Collor com o Bolsonaro, o Collor seria um Napoleão Bonaparte, ou um John Kennedy, ou um Abraham Lincoln, ou então um Juscelino Kubitschek. O Collor era um homem que tem uma cultura, um homem que chega no estado lá nas Arábias e fala inglês corretamente. Não é pelo fato de falar inglês, que eu acho que isso é obrigação do presidente da República, conhecer outros idiomas, como os conhecia o Fernando Henrique Cardoso. Como é que se mora no Rio de Janeiro há 40 anos e não conhece a língua inglesa? Os vendedores de picolé no Maracanã, eles falam inglês com os gringos. Or sorry, então, sorry. Fica lá conversando, diálogo. Eu presenciei isso no velho Maracanã, antes da construção das novas arenas do padrão FIFA. Então nós temos aí um despreparado na presidência da República que diz que quer ganhar de qualquer jeito e fica cooptando os militares, as polícias militares, para ameaçar você, como se as polícias devessem satisfação ao presidente da República. As polícias militares são órgãos estaduais. Elas devem, o comandante das forças policiais militares são os governadores de estados, que nomeiam o comandante da corporação. O governador do estado é que tem a última palavra em política levada a efeito pela a polícia militar, essa política de atuação. E a regimentação da tropa compete ao seu comandante. Então nós temos aí que nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos culpados de tudo que acontece no Brasil. O Brasil já passou por intempéries terríveis, mas esta é a pior, porque essa é intempérie moral. Os 13 anos foram imorais, os 13 anos de PT foram imorais. Precisa voltar esse pessoal? Não tem outro. Será que em 150 milhões de eleitores não tem outro grupo que possa atuar e eleger um presidente da República? Precisa buscar neste passado tenebroso de 4 mandatos do PT? E 4 anos de Bolsonaro já é mais tenebroso do que 4 anos de PT. Senhores hão de convir com isso. O que falta é determinação do povo brasileiro, não é no grito, não é na arma, não é no jogar pedra, não é na luxúria, na anarquia, hoje dominante em muitos locais. Esse temperamento de Jair Bolsonaro ele demonstrou lá na Operação Beco Sem Saída. E ele foi reintegrado, eu repito, por uma decisão hilariante do Superior Tribunal Militar, que viu 4 perícias no processo e saiu por indúbio pro réu, porque havia dúvida, porque 2-2 gera dúvida em qualquer peleja, até de futebol. Mas indúbio pro réu não é isso. Indúbio pro réu, senhores, senhor presidente do Superior Tribunal Militar, é da interpretação da lei. Quando a lei gera uma interpretação assim, dicotômica, duvidosa, a sua exegese, a sua hermenêutica, ou seja, a sua interpretação à luz da lei e do direito, não fica bem clara, fica oscilando entre uma verdade de um lado e uma verdade de outro lado, que pode acontecer isso, mas nada disso houve. Indúbio pro réu foi uma desculpa esfarrapada. Por quê? Porque o cara não servia mais para nada, palavras dos ministros do STM. E vamos deixar ele para lá, que ele já está reformado, já é até vereador. Então, nós pegamos o Brasil fazendo água e colocamos, bota qualquer um lá que é melhor. Foi isso o pensamento que elegeu o Jair Bolsonaro. Qualquer um lá, no lugar de quem saiu, era melhor. E foi isso que aconteceu. Jogamos no seco, navegamos no seco, e está aí o resultado. Um país depauperado, num pós-pandemia, sem programa de recuperação, inflação em 2 dígitos, e vamos esperar o quê?
reeleger esta gente? Ambos os lados? Não é possível. Não é possível que as forças não se unam. Que façam. Tem candidatos aí que têm condição, pelo menos intelectual, de assumir a presidência da República. O próprio João Dória, tem a Simone Tebet, tem o Ciro Gomes, temperamental, mas é um homem de valor, é um homem que tem intelectualidade, que exerceu cargos executivos, foi deputado federal, foi ministro da Fazenda, o homem que conhece a economia brasileira, o homem que conhece a estrutura do Estado, o mecanismo do Estado, que este aí que está não conhece nada de Estado, nunca conheceu. Então, meus amigos, nós temos essa grande responsabilidade. Tudo o que acontecer no Brasil, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Não vamos embarcar nessa de ter medinho de exército, porque exército não é para fazer medo a ninguém, não. Exército, que as Forças Armadas não são um poder da República, nem poder moderador, que não existe isso no Brasil. Existiu na Constituição Imperial de 1824. O Exército é para servir a República quando chamada por um de seus poderes para prestar a segurança nacional externa contra invasões ou também para garantir o cumprimento da lei e da ordem pública no território nacional. E o exemplo maior disso é o cumprimento da lei eleitoral, que sempre o Exército, as Forças Armadas foram chamadas, inclusive para transportes de urnas nessa região amazônica tão grande e tão bela e tão devastada nesse atual governo. Um governo que você não tem um ministério que diga esse aí é razoável. O ministro da Fazenda é banqueiro. Ele faz os negócios dele se beneficiando do ministério. Isso é óbvio. Os 3 bilhões e 800 milhões que foram retirados do Banco do Brasil como crédito podres, e era o crédito ouro, e eles pagaram 3 milhões do Banco BTG Pactual. Isso aí só para dizer um. O meio ambiente deu aquele show. A saúde, né? E a educação, que luxúria. A cultura, nem temos, é uma secretaria que tem lá um despreparado tanto quanto os outros. A ministra dos Direitos Humanos. Quer dizer, um governo sem eira e nem beira, e nós vamos ficar onde? Ou onde? Aonde vamos? Para a ladeira, para ser empurrado para os barrancos? Não. Vamos reagir. Assina o canal aqui, ó, Tony Ferreira, dá um clique aí, que nós vamos trabalhar junto, unidos pelo Brasil, 4488. Vamos nos candidatar, eu sou pré-candidato a deputado federal, não para fazer o que eles fazem lá, mas fazer o que é lógico, o que é razoável, o que é jurídico, o que é constitucional. Boa noite.